Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações nesse momento. Palavra baseada no Evangelho segundo João, no capítulo 3, verso 16. Palavra essa que fala a respeito do grande amor de Deus. Você já parou para refletir o quanto Deus lhe ama? Será que você consegue compreender o significado desse amor? Você consegue alcançar a profundidade do amor de Deus por você? Talvez você não tenha a dimensão exata do que significa o Evangelho. Talvez você ainda não tenha experimentado da sua grandeza incomparável. E eu quero lhe dizer que o Evangelho é revelado na cruz. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Tanto é verdade que Deus provou o seu amor ao ter enviado o seu único filho para fazer o quê? Para morrer numa cruz em nosso lugar. Muitos veem a cruz como algo terrível, como um objeto de escândalo. Mas nós vemos a cruz como prova do amor de Deus. Pois foi nela que Jesus se propôs a morrer pelos nossos pecados. Foi nela que Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Ele assumiu o nosso lugar, demonstrando o amor de Deus. Um amor que não foi apenas em palavras, foi um amor em ação, foi um amor com atitude. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João nos informa que Deus amou o mundo, ou seja, Ele amou todas as pessoas, em todos os tempos, pessoas de todos os lugares, de todas as raças, pessoas de todas as línguas e de todas as culturas, pessoas de todas as tribos e nações. E isso certamente inclui eu e você. Não é maravilhoso saber que Deus nos amou sem qualquer exigência ou sem ter qualquer restrição? Deus não pediu nada em troca para nos amar. É um amor sem interesses, é um amor sem segundas intenções, um amor bem diferente do amor que vemos hoje em dia. Deus também não restringiu o seu amor a ninguém. Todos têm acesso a esse amor. Todos têm o privilégio e a oportunidade de desfrutar do imenso amor de Deus. O amor de Deus é algo tão maravilhoso, tão sublime, que não está restrito nem mesmo ao tempo, pois Ele nos amou antes mesmo do nosso nascimento. Antes que viéssemos a esse mundo, Deus já nos amava. A Bíblia nos afirma que Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Ele nos amou antes mesmo que nós o conhecêssemos, antes que ouvíssemos falar do sacrifício do seu Filho naquela cruz.
que eu e você possamos olhar para o Cristo crucificado e nesses dias difíceis possamos nos lembrar que não há evangelho sem cruz. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Portanto, aquele que pertence a Cristo, ou aquele que deseja ter um encontro com Cristo, deve se colocar junto à cruz. Corra para a cruz, meu querido. Sabe o que significa se colocar junto à cruz? Significa abrir mão da própria vida para seguir a Jesus. Abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus interesses para seguir a Jesus. E eu lhe garanto que se você fizer isso, você será feliz. Deus ama a todos, sem nenhuma distinção, sem fazer separação, sem impor qualquer regra, qualquer condição ou qualquer limite. Mas a diferença está na resposta que cada um dá ao ser tocado pelo seu amor. É um amor que nos confronta. Por que eu digo isso? Porque apesar do amor de Deus ser sublime, apesar do amor de Deus ser incomparável, ao mesmo tempo é um amor confrontador. Porque Deus, mesmo nos amando muito, Ele não está disposto a esconder a nossa sujeira. Ele não pega simplesmente as nossas sujeiras e varre para debaixo do tapete. Ele não fecha os olhos para os nossos pecados. Ao contrário disso, Ele faz melhor. Ele se propõe a nos limpar, demonstrando todo o seu cuidado para conosco. Mas isso depende da resposta que cada um dá. Existem aqueles que aceitam ser limpos, que se entregam nos braços desse Pai amoroso e, como filhos que se tornam, têm o privilégio de desfrutar do seu amor purificador. Mas há outros que resistem, que continuam fugindo, que não se deixam ser lavados pelas águas cristalinas que fluem do amor de Deus. E embora Deus os ame, assim como também nos ama, eles preferem abrir mão desse privilégio para viver atolados até o pescoço no lamaçal do pecado. E quem sabe que esse não é o seu caso? Quem sabe que você que está me ouvindo nesse momento, você que está escutando essa mensagem, quem sabe que você está resistindo ao amor de Deus? Quem sabe que você permanece fugindo dos cuidados de Deus? E você está atolado até o pescoço no lamaçal do pecado, porque você ainda não deixou que Deus te limpasse. Você não deixou que Ele trocasse suas vestes. Você não deixou que Ele curasse as suas feridas e limpasse toda a sua sujeira. O apóstolo João não só declara que Deus amou, como ele continua a sua afirmação dizendo que Ele amou de tal maneira. Não havendo como expressar o amor de Deus, o apóstolo João traduziu dessa forma, de tal maneira. O que significa dizer que não há palavra nesse mundo capaz de explicar o amor de Deus. Não há como defini-lo com a nossa mente humana. É impossível. Somente quando nós olhamos para a cruz é que nós temos a noção do seu significado. Somente quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo com os olhos da fé é que nós percebemos a grandeza desse amor. No entanto, nós nunca seremos capazes de compreender esse amor na íntegra.
nunca seremos capazes de compreender esse amor na sua totalidade. Para isso seria necessário ser 100% santo e entregar a própria vida por pecadores, assim como o Senhor Deus fez por nós. Talvez seja por isso que a Bíblia nos diz que o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que nós não possamos entender, meu amado, nós podemos senti-lo. Nós podemos usufruir desse amor. Não somente usufruir, como também nós podemos corresponder de alguma forma a esse grande amor do Pai. E como nós faremos isso? Como iremos corresponder ao amor de Deus? Nos esforçando para agradá-lo, servindo com alegria, com amor, com dedicação, adorando Ele todos os dias, de todo o nosso coração, sem poupar esforços, oferecendo-lhe o nosso melhor, mesmo com todas as nossas lutas, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo diante de todas as nossas imperfeições. Essa é a resposta que nós podemos dar ao amor de Deus por nós. Essa é a resposta. Deus, ele amou tanto o homem que ele criou com as suas próprias mãos, que ele foi capaz de entregar o que ele tinha de mais precioso, o que ele tinha de melhor, a vida de seu filho amado, a vida do seu filho amado, seu filho precioso. Sabe, não tendo como dimensionar o gesto de Deus em nosso favor, então João usou essa expressão, talvez a única que ele tenha encontrado. Não dá para traduzir a palavra de tal maneira. Significa que o amor de Deus, ele é imensurável. É um amor que não pode ser medido, é um amor que não pode ser explicado, que não pode ser definido com palavras meramente humanas. Certamente é o sentimento mais puro e mais profundo que há em todo o universo. O apóstolo João nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que, não encontrando nada maior para nos oferecer, Ele deu-se a si mesmo. Muitas vezes é fácil encontrar pessoas dispostas a dar aquilo que possuem. Nós podemos dar o que nós temos. O difícil mesmo é se doar. O difícil mesmo é se entregar a própria vida. E precisamente foi isso que Deus fez. Ele estava em Jesus se reconciliando conosco. E nós não podemos nos esquecer jamais que fomos nós que praticamos a ofensa e não Ele. Fomos nós que partimos o coração de Deus com os nossos pecados. Fomos nós que o ofendemos com as nossas transgressões, mas Ele não levou isso em conta. Ele se entregou, Ele deu-se a si mesmo para que pudéssemos ser reconciliados com Ele. Quando você sente frio, Ele sabe o que é essa sensação. Quando você tem fome, Ele também já sentiu. Quando você é desprezado, é humilhado, é traído, é ferido, lembre-se que Ele conhece bem o que é passar por isso. Ele conhece bem essa situação. Ele sabe o que é passar por todas essas coisas. Essa
é a precisa descrição da palavra compaixão. Ao contrário do que muitos pensam, compaixão não é sentir pena de alguém. Não é ficar triste por causa do problema do seu próximo. Compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa. E foi isso que Deus fez por nós. Ele se sujeitou às mesmas paixões. Ele sentiu as mesmas dores e aflições que nós. Tudo isso ele fez por amor. Ele não precisava, meu querido. Mas mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória por um tempo e ele assumiu a forma de servo. Veio a esse mundo, conviveu com a corrupção humana, mas contudo, ele não cometeu pecado algum. E eu te pergunto, sendo sabedores disso tudo, você não acha que nós deveríamos valorizar muito mais o que Deus fez por nós? Sabe, talvez a sua pergunta nesse momento seja: por que Deus fez isso? Por que Ele veio padecer no meu lugar? A resposta é: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Ele veio padecer no nosso lugar, para que possamos ter a vida eterna. E para ter a vida eterna, o que é necessário fazer? O que é necessário fazer para usufruir desse amor? O que é necessário fazer para participar dessa redenção em Cristo? É apenas crer, meu amado. A Bíblia declara em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Este é um convite de Deus para todos. Deus não exclui ninguém. Ele não deixa ninguém de fora. O seu amor não vê barreiras, não faz distinção de pessoas. Na verdade, nós é que optamos em crer em Deus ou não, em deixar o seu amor nos inundar como o oceano, ou continuarmos vivendo em sequidão como num deserto. Nós é que escolhemos, porque a vontade de Deus é que ninguém se pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero te dizer, a vontade de Deus não é que você pereça. A vontade de Deus não é que você seja destruído. Não é que você viva uma vida derrotada. Não. Ele quer te dar a vida eterna. Para isso Ele veio. Mas depende de nós. Depende de você. Depende de mim. O plano de Deus para a salvação é crer em Jesus. Crer em Jesus. Se Deus te pedisse algo difícil, certamente você se esforçaria para realizar. Mas é algo tão simples que Ele está te pedindo. Por que você reluta tanto? Por que você resiste tanto? A salvação é pela graça. Ela é uma iniciativa exclusiva de Deus. Ou seja, nada nós fizemos ou podemos fazer para merecer a salvação. Como diz em Efésios, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A palavra graça significa favor imerecido. E a palavra dom significa presente. A salvação, portanto, é um favor de Deus. Mas esse favor deve soar para nós como um presente.
A salvação é um presente de Deus por meio da sua graça. E a fé? A fé é a mão que humildemente aceita esse presente. Deus nos oferece um presente pela sua graça, a salvação. E quando nós estendemos a nossa mão para pegar esse presente, significa então que nós estamos aceitando pela fé. Por que Deus fez isso? Por que a sua salvação é obra exclusiva da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade para conosco, que nós que não merecíamos, para que ninguém se glorie? Por isso é que é um presente, por isso é que é pela graça, para que ninguém se sinta orgulhoso, para que ninguém bata no peito e diga: eu fiz isso. Portanto, faça como o apóstolo Paulo. Você quer se gloriar? Se glorie somente na cruz, porque na cruz nós fomos considerados mortos para o mundo e o mundo morto para nós. Você quer viver para Deus? Você deseja alcançar a vida eterna? Contemple o amor de Deus através da cruz. Olhe para o Cristo que foi levantado sobre o madeiro. E você então terá a vida eterna. Eu creio que Deus ministrou seu coração. Eu creio que Deus lhe deu provas do seu grande amor. O passo primeiro foi Deus quem deu. Agora depende de você se aproximar de Deus e reconhecer o seu amor. Deus lhe ama. Deus quer lhe salvar. Deus quer lhe dar a vida eterna. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa crer no sacrifício de Jesus. Você precisa se entregar a Ele. Depositar nas mãos dele toda a sua vida e confiar nele de todo o seu coração. E eu quero lhe convidar nesse momento a orar comigo. Gostaria que você fechasse agora os seus olhos, curvasse sua cabeça, se possível for, coloque sua mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar pela grandeza da tua palavra. Pai, porque nela nos foi revelado o seu grande amor por nós. E esse amor é provado no fato de Jesus ter sido enviado por ti para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Pai, nós reconhecemos que não há nenhum amor que se compare ao teu amor. Por isso, Senhor, essa pessoa que está orando comigo, Senhor, toca nela com teu poder nessa hora. Ministra nela, ministra na vida dela com o seu amor. Deus, que esse coração se abra para receber o teu amor e possa ser agora transformado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Deus, concede-lhe a vida eterna. Deus, que ele possa crer de todo o coração no sacrifício de Jesus, sacrifício que nos salva. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa vida, Senhor, possa, Senhor, te aceitar nesse momento como o único Senhor e Salvador. E possa, Senhor, receber a vida eterna no nome de Jesus. Assim eu oro, Deus, e eu te agradeço.